Eu vim profetizar que não vai ficar assim não. Vai não. Como? Essa tua inexperiência com o fogo não vai ficar assim não. Vim profetizar que esta sua relação tão informal e impessoal com o fogo não vai ficar assim não. Alguém já está se animando. Alguém ainda não se animou porque é tão estranho para ele que ele não está conseguindo se animar. Mas vai se animar já. Você vai se animar. Porque eu não vim aqui jogar conversa fora. Eu vim ser profeta de Deus para te dizer, você não sabe, mas essa sua relação com o fogo, relação distante e indiferente, está sendo usada como argumento do teu adversário para desconstruir o futuro que eu tenho contigo. Ele anda dizendo que não pode ser você porque tu é frio. Ele anda dizendo que não pode ser você porque tu não crê nos mistérios de Deus. Mas se tu quiseres eu te apresento, se tu quiseres eu te introduzo. Aonde? No Santíssimo no lugar. E como é que eu vou com ousadia? Por onde? Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Não vai ser mais impedimento. Não vai ser. A sua inexperiência com o fogo do altar não vai ser mais impedimento. Alguém deu glória. A sua inexperiência com o fogo do altar não vai ser mais impedimento. Eu preciso te dizer a verdade. Existem algumas etapas que você não pôde ainda percorrer. Existem níveis que você ainda não pôde adentrar. Qual a razão? Inexperiência com o fogo. A sua inexperiência com o fogo deu a você acessos muito limitados. A sua inexperiência com o fogo fez com que você, em muitos momentos, fosse mais burocrático do que espiritual. A sua inexperiência com o fogo fez com que você muitas vezes fosse mais formal do que espiritual. E essa inexperiência cerceou muito você, limitou muito você. Mas Deus me trouxe para dizer, estou aqui na porta do altar te convidando, entra. Estou aqui na porta do altar te dizendo, tu podes sair daqui hoje, chamuscado por este fogo, aquele do texto áureo do avivamento do Antigo Testamento, Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se era fogo que faltava, não vai faltar mais. Se era experiência com o mundo sobrenatural que faltava, não vai faltar mais, porque Deus te arranca desta superficialidade nessa noite de domingo. Deus te arranca desta burocracia religiosa nesta noite de domingo. Deus está vendo você flertar com ceticismo, flertar com sensacionismo, está quase convencido que Deus não faz mais, não cura mais, não aviva mais, está quase convencido que batismo com o Espírito Santo e dom de língua e variedade de língua não tem nada a ver. O tiozinho da internet está quase te enganando, aquele sensacionista que ainda creio que ele vai se converter de novo, mas ainda bem que você entrou numa igreja que crê no fogo, prega no fogo e vive no fogo. Vai recebendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Quem pode dizer glória ao nome dele? Quem? Glória ao nome dele. Aleluia. Uma brasa de fogo sobrevoando na tua cabeça. Pastor, o senhor está meio desatualizado, a vigília foi semana passada, eu sei, eu estava aqui inclusive. Só que tem uma brasa de fogo sobrevoando a tua cabeça. Quem te disse que Deus marca X no calendário para quando quer avivar, quando quer levantar, quando quer sacudir, quando quer restaurar? O dia de Deus é todo dia, é só ter um coração aberto, uma alma sedenta que Ele dá, Ele visita, Ele levanta, Ele ergue. Ele está aqui na noite deste domingo, aleluia! O Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Diga comigo, o Senhor
que escolheu Jerusalém. Pastor, o que Deus está falando com isso? Deus está falando com o diabo num código que ele entende. Quando Deus traz a eleição e a escolha de Jerusalém para a conversa, Deus está falando sobre duas coisas. Primeiro, a capacidade que Deus tem de recuperar. Por que você pensa que o território de Jerusalém sempre foi santo? Você pensa que o território de Jerusalém sempre foi de crente? Você acha que no território de Jerusalém sempre se deu glória a Deus e aleluia? Ou você nunca leu que Jerusalém só foi Jerusalém por conta da atividade corajosa e enérgica de Davi? Aquele lugar chamado de cidade dos Jebuseus, lugar de estrangeiros, lugar de paganismo, não tinha adoração, não tinha altar, não tinha nada ali. Até que um homem com coragem passa por um duto subterrâneo para conquistar aquela cidade. E tempos depois, construir a cidade de Davi. E tempo depois, fortalecê-la. E começar a criar um complexo de adoração. O Monte Sião, Jerusalém e tudo isso que você já conhece. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte: Jerusalém não foi sempre limpa. Quem limpou fui eu. Então Deus está dizendo: Satanás, o Deus que escolheu Jerusalém, é Ele que está te repreendendo. É só para você se lembrar que eu lavo quando quero, levanto quando quero. As histórias de que você vê hoje das pessoas limpas não foram sempre assim. Os lugares onde você vê como palco da glória de Deus hoje não foram sempre assim. É Deus dizendo: eu já fiz uma vez, vou fazer outra vez. É Deus dizendo: Deus que escolheu Jerusalém, escolheu. Não é um acidente, eu escolhi. Não é um produto da aleatoriedade, eu escolhi. Não foi assim unidunité, eu escolhi. Não foi uma provocação sistêmica, eu escolhi. Não foi uma questão dos astros, eu escolhi. Satanás, sabe por que você vai se calar? Porque as minhas escolhas não podem ser questionadas. Sabe por que você vai se calar? Porque as minhas escolhas não podem ser duvidadas. Sabe por que você vai se calar? Porque quem escolhe sou eu e não devo satisfações a ninguém. Ninguém me aconselha, ninguém me censura, ninguém me processa. A minha ética quem faz sou eu, minha justiça quem faz sou eu. Eu sou misericórdia, abato quem quero, levanto quem quero, restauro quem quero. Eu escolhi Jerusalém, eu. Você está pensando que você foi tirado em jogo de palito? Você está pensando que você é uma carta que surgiu aleatoriamente num tabuleiro? Você está pensando que você é uma obra do acaso? Você está pensando que você é um espasmo? Você é alguém que Deus escolheu. Levanta a tua mão, que essa palavra te fortaleça. Quando? Hoje, amanhã também, depois também, na semana toda, no mês todo e no ano todo. E cada vez que alguém quiser questionar isso, mande ele discutir com Deus, porque quem te escolheu foi Deus. Você já percebeu a postura de alguém que sabe que foi escolhido por Deus? Você já percebeu o olhar de quem sabe que foi escolhido por Deus? Já percebeu o andar de quem sabe que foi escolhido por Deus? Comumente ele é olhado como marrento. Mas eu garanto para você que quem acha que quem está andando como um escolhido é marrento, é alguém muito inseguro. Que a maioria das opiniões desse tipo são emitidas por quem não tem segurança nenhuma, patina na vida, só anda em terreno ensaboado. Então quando ele enxerga alguém pisando firme no chão, ele estranha, porque ele está acostumado a patinar. Quando ele vê alguém falando com firmeza e com autoridade, ele quer reputar isso como se fosse soberba, porque ele é
tão inseguro no que tem e em quem é, que qualquer tipo de comportamento que destoe disso é estranho para ele. Por isso que eu preciso dizer a você, não se atente para esse tipo de coisa. A sua postura é de quem sabe que foi escolhido. É marra, não é? Eu sei que fui escolhido. Se eu fosse você, eu já estava dando pelo menos uns 50, glória a Deus, uns 38, aleluia, porque você foi escolhido. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, Satanás. E eu poderia parar por aqui, mandar você se calar, exercer minha autoridade para te repreender. Eu poderia dizer que eu escolho quem eu quero, que já limpei outras vezes, que Jerusalém não foi sempre assim, e eu fiz dela o que é, então posso fazer dele o que eu quiser também. Mas como eu sempre gosto de trabalhar com folga, vou te dar mais uma razão para você ficar calado. Não é este é quem? Josué. Um tição tirado do fogo? Diga comigo, um incêndio. Muito fraco, diga um incêndio. Chamado cativeiro. Diga duração. 70 anos. O que é o tição tirado do fogo? O tição é um pedaço de madeira que sofreu. Ela não foi preservada, não estava imune, ela sofreu. Ela não é um pedaço de madeira que está lá no meio do incêndio, que alguém foi e colocou uma propriedade, sabe? Uma propriedade, como chama coisa que não queima? Como é que chama coisa que não queima? Que não é inflamável, né? Uma propriedade assim que não é, para não ser inflamável. Aí ficou lá inteirinha. Não, o tição não é isso não. O tição foi agredido pelo fogo. Afetado pelo fogo. Quando você olha para ele, você não tem dúvida, você diz assim, passou do incêndio. Não, você não precisa entrevistá-lo. Ele não precisa abrir a boca e contar a história do incêndio. Você olha na cara dele e se diz assim, passou do incêndio. Porque as marcas são evidentes. Ele não foi poupado do incêndio. E quando alguém começa a construir uma história como essa, aí começa assim um raciocínio a ser desenvolvido. Peraí, aonde está o Deus da misericórdia? Aonde está o Deus do favor? Se Deus foi capaz de mirar num velo de lã, estou citando o texto de Gideão no sinal que pediu. Se Deus foi capaz de mirar num velo de lã e mandar chuva só em cima dele, se Deus foi capaz de fazer molhar a terra toda e deixar seco só o velo de lã, Deus não podia fazer isso também dentro do incêndio com o tição, sim ou não? Mas aí ia ser qualquer outra coisa, menos tição. Porque para ser tição tem que ter passado pelo fogo. O que você não entende é que aquilo que você achou que foi a falta da misericórdia de Deus, foi exatamente o episódio que agora na boca de Deus é um jeito dele te autorizar diante de Satanás. Porque alguém está dizendo assim, pastor, eu nutro no meu coração uma coisa, eu não vou chamar de mágoa porque eu tenho até medo, mas tem uma coisa que eu nutro no meu coração, por quem? Por Deus. E é o quê? É não entender por que Deus não me poupou. É porque eu tive um pai, tive um avô, já tive uma história densa, pesada, aí chega a minha vez, o incêndio pegando, e eu me pergunto, por que Deus não me poupou? Pastor, nunca entendi por que Deus não me poupou, Deus te trouxe hoje para entender. Porque se Deus tivesse poupado Josué do incêndio da Babilônia, se quando Israel foi introduzido dentro da Babilônia, ficou cativo 70 anos, e Josué nasce lá dentro, se Deus pega Josué assim e teletransporta ele, tira ele dentro da Babilônia e deixa ele residindo nas regiões celestiais até o 70º ano, aí quando fosse 70 anos, Deus colocaria ele lá, de novo, sem chamuscar nada. Aí alguém olharia e diria assim, isso aí é um privilegiado.
Só que existem privilégios que são bons até de se viver, mas não têm a capacidade de nos autorizar. O que você não entendeu é que o incêndio que quase te matou te autorizou. Estende a mãozinha para alguém que está do teu lado e fala para ele: você veio hoje aqui para ouvir isso. O incêndio que quase te matou, que até hoje você não entende. Por que Deus te deixou passar? Pelo que você passou, esse mesmo incêndio te autoriza agora. Esse incêndio é teu testemunho, é tua marca. Esse incêndio é tua autoridade. Esse incêndio é tua mensagem. Esse incêndio faz com que você não seja um teórico, faz com que você saiba o poder do fogo, o poder destrutivo, o poder avassalador, mas seja um sobrevivente. Aí Deus olha e diz: Satanás, cala a tua boca, porque contra um sobrevivente não há argumento que se sustente. De São de Ralamante, o rebaie, eminarabacoma naracheia. Enquanto alguém vai levantando a mão o mais alto que puder, assim te diz o Senhor: o incêndio te autorizou, o incêndio te autorizou. Eu queria ouvir mais barulho de glória. Eu quero chamar a banda aqui, o ministério de louvor todo aqui, por favor. Eu quero vocês sendo usados por Deus aqui. Assim te diz o Senhor: eu estava lá, eu vi o calor do fogo, vi você achando que ia morrer, vi você achando que ia acabar tudo, mas eu disse: tu está construindo um testemunho. Você ainda não sabe, mas está construindo uma história que te autoriza.